essa eu coloco as duas. Então é isso, começando a gravação, hoje a gente vai falar da tradução, tá? Então, todas as proteínas que essa célula vai utilizar são produzidos por ela mesma e produzidos a partir de informação que está em ácidos nucleicos. Essa informação, se a gente estiver falando de eucarioto, procarioto, vai estar no DNA, que vai ser transcrito em um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é que vai ter informação para a produção da proteína. Tá? Se a gente vai falando de vírus, aí varia, né? Porque vocês lembram lá que o vírus, de repente, alguns são de DNA, alguns são de RNA, mas de qualquer forma, você não tem uma síntese de proteínas sem uma informação, tá? Então, é isso. Vamos aqui, apresentação. Bom, a tradução é o nome que a gente dá para a síntese de proteína, tá? Quem faz isso, quem faz o processo de tradução, é uma organela chamada ribossomo. Tá? É controverso, tem gente que não chama ribossomo de organela, né, porque diferente de outras organelas celulares, ele não é um compartimento. Na verdade mesmo, o ribossomo, ele é uma grande enzima, tá? Formada por duas subunidades, a subunidade menor e a subunidade maior, e a síntese, ela é dependente de um RNA mensageiro, ou seja, o ribossomo, ele não consegue ligar dois aminoácidos ou mais aminoácidos formando uma cadeia polipeptídica. Ele só consegue fazer isso tendo um RNA mensageiro para indicar quais são os aminoácidos que serão utilizados para formar essa proteína, tá? Então, é um processo que é dependente do RNA mensageiro, certo? Bom, eu costumo dizer que é o seguinte, a tradução tem esse nome porque, lembra que na aula passada ainda eu falei para vocês que sequências de nucleotídeos são informação, né? Então, uma sequência de nucleotídeos, ela pode ser um sinal, ser uma informação mesmo direcionada para alguma função, né? Ela não é simplesmente uma sequência à toa, nem todas são, tá? Uma boa parte, a maioria, dependendo do organismo, ela tem uma função e ela tem uma informação ali. Essa informação, ela pode dizer para o fator sigma da RNA polimerase, que ali é a região que vai iniciar o processo de transcrição, né? Claro que isso é um tipo é uma metáfora, né? Porque, obviamente, ela não diz nada, ela simplesmente tem afinidade, são regiões que têm afinidade, e quimicamente a gente explica isso pela afinidade que essas regiões, né, que essas sequências têm em relação a pedaços da proteína, tá? A partes da proteína. Então, são sequências de nucleotídeos que formam um arranjo que vão ter afinidade com partes de uma outra proteína, de uma proteína, tá? Ou às vezes de um outro ácido nucleico, claro, né? Então, isso é quando a gente fala ali de reconhecimento, quimicamente é isso que acontece, tá? E a gente extrapola isso e faz a metáfora de informação, tá? Por quê? Porque é um tipo de informação, até porque ela pode ser passada adiante, né? E ela pode ser traduzida em linguagens diferentes. Então, a gente pode falar, por exemplo, que os ácidos nucleicos são uma linguagem, né? Qual linguagem? É uma linguagem que utiliza
a sequência dos nucleotídeos no ácido nucleico como informação, tá? O DNA e RNA seriam mais ou menos dialetos diferentes aí de uma mesma linguagem, porque o DNA e o RNA, eles utilizam mecanismos, né, pecinhas um pouquinho diferentes um do outro, mais ou menos como se fosse um dialeto de uma mesma linguagem, tá? São coisas um pouquinho diferentes, mas que ainda são reconhecíveis como a mesma coisa. Então, você tem a linguagem ácidos nucleicos, tá? Quando eu falo sequência de nucleotídeos, é exatamente o que vocês estão pensando, é qual nucleotídeo vem depois do outro. Isso é uma sequência. E essa sequência é que é a informação, tá? O nucleotídeo em si não é. A informação é qual é a sequência que está naquela cadeia, né, do ácido nucleico, certo? Então, você tem essa linguagem de sequência de nucleotídeos no ácido nucleico. Por outro lado, você tem uma outra linguagem que também é informação, que é a sequência de aminoácidos em uma proteína. Por que isso também é uma informação? Porque você também tem trechos dessa proteína que reconhecem um sítio, que são um sítio de ligação com o substrato, por exemplo. Então, esse reconhecimento é informação, tá? E esse reconhecimento nada mais é do que uma sequência de aminoácidos que tem afinidade com esse substrato, ou então que tem uma serina lá, que tem uma hidroxila, que vai ter o sítio ativo da enzima, tá? Então, isso é o quê? Isso é informação em sequência de aminoácidos, certo? Só que essa já é uma linguagem bem diferente daquela outra. É uma linguagem diferente da sequência de nucleotídeos, porque aminoácidos são diferentes, certo? São sintetizados diferente. Então, aí é que tá. E quando você tem línguas diferentes, linguagens diferentes, você, quando precisa passar de uma linguagem para outra, você vai chamar de tradução. Então, o processo de síntese de proteína nada mais é do que a tradução da informação que está em sequência de nucleotídeos em um RNA mensageiro. Tá? Isso é a tradução, certo? Por isso que ela se chama assim, porque por causa dessa metáfora com a questão da informação, que é muito útil para a gente entender os processos. Tá? Aqui embaixo, nessa ilustração, a gente vê os ribossomos, tá? O ribossomo procariótico, o ribossomo eucariótico. Os dois são formados por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá? E o que é um ribossomo, então? O ribossomo é uma grande enzima, mas que ela não é só uma proteína. É uma grande partícula, molécula, holoenzima, que você tem tanto proteínas ribossômicas, quanto RNAs ribossômicos. Então, quando a gente falava lá dos RNAs ribossômicos, é por quê? Porque ele está na estrutura do ribossomo. Tá? Então, em procarioto, a subunidade maior, além de proteínas ribossômicas, tem o RNA ribossômico 5S e o RNA ribossômico 23S, tá? E mais 34 proteínas. A subunidade menor tem o RNA ribossômico 16S e mais 21 proteínas. No eucarioto, você tem a subunidade maior com o RNA ribossômico 5S, 28S, 5,8S e mais 49 proteínas. Tá? Tudo é proteínas ribossômicas. E a subunidade menor, que tem o 18S e mais 33 proteínas aproximadamente. Tá? Então, isso significa dizer que, então, é por isso que o ribossomo também não é mais simples enzima, porque ela tem algo mais, né? Ela tem os RNAs ribossômicos. E, como a gente vai ver, alguns RNAs ribossômicos dessa holoenzima aí, desse ribossomo, atuam diretamente nas
reações químicas que acontecem no ribossomo, tá? Bom, o processo de tradução, tá? Ele depende de dois fatores que são fundamentais. Por quê? Vocês têm que pensar o seguinte, certo? Se eu tenho uma determinada sequência de nucleotídeos, se quer dizer que essa sequência de nucleotídeos vai me dar uma proteína X, tá? E sempre vai dar essa proteína X. É mais ou menos quando eu falo para vocês, olha, eu tenho uma semente de laranja, se eu plantar, tem que nascer laranja, né? Vai nascer um pé de laranja. Se eu tenho uma sequência de nucleotídeos que vai dar uma proteína, digamos, uma cadeia da hemoglobina, tá? Aquela sequência de nucleotídeos sempre vai ter que dar a cadeia de hemoglobina, certo? Nunca vai dar uma proteína diferente, a não ser que essa sequência mude, tá? Então, se a sequência for exatamente a mesma, eu preciso que a proteína que vai ser produzida a partir dela seja sempre a mesma. Tá? Então, para garantir isso, existem dois processos que são fundamentais. Tá? Um deles é o código genético. Tá? O código genético é basicamente o que relaciona a sequência de nucleotídeos com a sequência de aminoácidos. E também muito importante é a ativação do RNA transportador. Por quê? Porque o RNA transportador que transporta o aminoácido metionina, ele precisa transportar sempre o aminoácido metionina. Tá? E, na verdade, a ativação do RNA vai garantir também o código genético. Certo? Esses dois processos, eles são fundamentais e são interligados, um garante o outro. Tá? Enfim, a gente vai começar vendo o código genético e depois a ativação do RNA transportador, embora eu comece a achar que a gente tem que ver a ativação do RNA antes. Tá? Mas fica para uma próxima. Bom, código genético é um processo, tá? É a maneira como uma sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro é traduzido em sequência de aminoácidos na proteína que está sendo sintetizada. Em 90 e poucos por cento das vezes que vocês lerem código genético na mídia por aí, esse termo vai estar sendo utilizado de forma errada, tá? Tanto em mídia brasileira quanto em mídia internacional. Internacional um pouco menos, mas também vai encontrar. Tá? Por quê? Porque se confunde muito. Tá? Uma coisa que se fala é que, por exemplo, determinada informação está codificada nos nossos genes. Tá? Digamos, a informação para produzir 5 dedos está codificada nos nossos genes, tá? No nosso genoma. Ok? Falar isso está correto? Falar isso está correto. Tá? Então, a informação para a produção de 5 dedos está codificado em nosso genoma. Tá? Significa dizer que está... essa informação existe em uma forma que no nosso genoma a gente reconhece como sendo sequência de nucleotídeos. Tá? Essa é a codificação, ele está codificado em sequências de nucleotídeos. Depois ele é decodificado ou traduzido em uma sequência de aminoácidos que vão produzir proteínas necessárias para a formação dos 5 dedos. Tá? Não necessariamente é uma só, podem ser várias, né? O processo de formação, ele envolve muitas enzimas, muitas proteínas aqui no processo, a apoptose, etc., né? Mas essa informação ela está codificada, e quando a gente fala isso, a gente quer dizer que ela está armazenada no nosso genoma na forma dos nucleotídeos.
E aí, quando o pessoal vai falar que isso está armazenado no genoma, aí acaba falando que tá, o código genético é o genoma, tá? Então, a maioria das vezes, como a informação está codificada, então o que está ali é o código, né? Isso é completamente errado, tá? Vamos pensar o seguinte, para explicar para vocês por que isso é errado. O código genético em si, tá? Ele é, na verdade, o dicionário, né? Porque quando você precisa fazer uma tradução de uma linguagem para outra, você utiliza um dicionário, né? Você vai pegar o dicionário de inglês-português, por exemplo, vai pegar um texto em inglês e vai ver o que aquele texto em inglês significa em português. Para isso, você utilizou um dicionário, tá? Você pode usar o Google Tradutor, né? Mas o Google Tradutor é um dicionário automático, né? Mas é um dicionário. Então, o que tem no dicionário, né? Todo mundo aqui já abriu um dicionário uma vez na vida, pelo menos. Então, vocês sabem que o que tem no dicionário? No dicionário tem a palavra que você está buscando e em uma língua e o significado dela na outra língua, tá? Isso é o dicionário. É a relação entre duas palavras, uma em uma linguagem, outra em outra linguagem, certo? Isso é o dicionário. Então, o código genético é o dicionário, tá? Não a informação em si. Então, vamos supor o seguinte, se vocês querem pegar um livro, tá, que está em inglês, certo? E traduzi-lo para o português, tá? Para isso, você vai usar um dicionário. O livro em si é o dicionário? Não é. Né? O livro que você está lendo não é o dicionário. O livro que está em inglês não é o dicionário. Dicionário é aquilo que você vai utilizar para você converter, né, para você decodificar aquela informação que está em sequências de palavras em inglês para uma outra informação em sequências de palavras em português. Aquele livro em inglês não é o dicionário. O seu genoma é o livro em inglês, tá? O seu genoma é o livro em inglês. Aquelas informações que eu falei para você produzir 5 dedos está em sequências de palavras em inglês naquele livro, certo? Isso é genoma, tá? Por isso que eu não posso chamar esse livro de código genético. Eu não vou chamar esse livro de dicionário, né? Eu não posso chamar esse livro de dicionário, eu tenho que chamar esse livro de livro, tá? Então, né, tem, por exemplo, um livro em português, um livro em inglês. Esse livro aqui, com a sequência de palavras que ele tem aqui em inglês, ele não é o dicionário. Esse livro aqui é o genoma, tá? É onde está contido toda a informação em uma linguagem de sequência de nucleotídeos, tá? Eu uso ele para construir o livro em português. Toda a informação em sequência de aminoácidos, certo? E para eu poder usar, decodificar de um para o outro, eu vou fazer uma tradução e isso vai ser necessário um dicionário. Pegaram a referência? Pegaram aí a metáfora? Por que eu não posso chamar código genético quando eu estou querendo falar de genoma? Então, você não pode falar de, determinada informação está no código genético do ser humano. Tá? Não está no código genético do ser humano. O código genético é o dicionário. Essa informação está no genoma. Tá? Essa informação, o genoma é a palavra, certo? O genoma é a palavra que eles buscam quando eles escrevem código genético. Então, eu bato sempre nessa tecla porque a gente precisa usar os termos corretos, tá? Porque senão a gente faz confusão, certo? Para não fazer confusão, tem que usar o termo correto. Então, não tem
A informação não está no código genético, a informação está no genoma. O código genético é como que você vai traduzir essa informação, ok? Então, como é que funciona esse processo, né? A gente tem que entender aqui, primeira coisa, qual é a diferença entre um ácido nucleico e uma proteína, né? Um ácido nucleico, ele tem uma sequência de nucleotídeos. São quantos nucleotídeos diferentes que um ácido nucleico pode ter? Um ácido nucleico, ele pode ter 4 nucleotídeos diferentes, certo? O que vai ter a base nitrogenada adenina, o que tem a citosina, o que tem a guanina e o que tem a uracila. Isso no RNA mensageiro, né? Ok? Então são 4. E para uma proteína, quantos aminoácidos podem ser utilizados para produzir uma proteína? São 20, né? São 20 aminoácidos. Então, a gente pode dizer que cada nucleotídeo vai ser equivalente a um aminoácido na proteína? Pensem bem. Não dá, né? Porque se cada nucleotídeo correspondesse a um aminoácido, a gente só teria 4 aminoácidos, mas a gente tem 20. E se for uma sequência de 2 nucleotídeos? Quantas combinações diferentes a gente pode ter com uma sequência de 2 nucleotídeos? É 4 ao quadrado, que dá 16. Ainda não dá as 20 aminoácidos, né? Então, logo, o código genético só pode ser uma sequência de 3 nucleotídeos que corresponde a um aminoácido, porque aí uma sequência de 3 nucleotídeos, eu vou ter uma possibilidade, quer dizer, eu vou ter 64 possibilidades, tá? Para produzir 20 aminoácidos. É muito mais do que precisa, não é? Mas sobrar é melhor do que faltar, né? Sobrar é o único jeito. Se faltar, não tem como, né? São 20 aminoácidos, os primários que compõem as proteínas, então não pode ser, só pode ser 3. Então é isso, né? Aqui, bem resumido, código genético é isso aqui, tá? É essa forma como uma sequência de nucleotídeos vai ser traduzida em sequência de aminoácidos, e cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro vai significar um aminoácido na cadeia polipeptídica, tá? E aí a gente chama, então, esses 3 nucleotídeos, essa sequência de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, a gente chama de códon, que é a unidade de codificação, tá? Códon. Então, cada códon, um aminoácido, e um códon tem 3 nucleotídeos, tá? Aqui, ó, só ilustrando para vocês, tem aqui uma sequência de DNA, só uma das fitas, porque só uma das fitas é molde, só a 3 linhas, 5 linhas, produz um RNA mensageiro de 5 linhas para 3 linhas, complementar, né? E onde tem a pareia com U, né? Complementar aqui. Esse RNA mensageiro vai ser traduzido e cada 3 nucleotídeos vai significar, um códon que significa um aminoácido, tá? Então, cada códon significando um aminoácido. E aí é que está o detalhe. Assim como lá no dicionário, cada vez que vocês verem mouse no dicionário de inglês, vocês vão ler em português que ele é rato, e isso nunca vai mudar. No código genético também, cada vez que vocês lerem o GG, ele vai significar triptofano, tá? Cada vez que lerem o UU, vai significar fenilalanina, e assim por diante, tá? Sempre, biologia não é letras, né? Já vamos ver aqui uns detalhes, né? Bom, como vocês viram ali, já deu para perceber uma coisa, né?
que o código genético ele não é sobreposto, tá? Ou seja, quando eu tenho 3 nucleotídeos que significam um códon, esses 3 nucleotídeos eles não serão reutilizados para outro códon. Tá? Então, ó, aqui, 3 nucleotídeos, um códon. Esses 3 não são reutilizados para formar outro códon. O que vai ser outro códon? Os próximos 3 nucleotídeos. Tá? 2, 3 e assim por diante. Tá? Isso significa, então, que a gente dizer que o código genético ele é não sobreposto. Tá? Ele é não sobreposto e ele vai ser lido de forma sequencial, ou seja, um depois do outro. Tá? O detalhe aqui é que ele vai começar a ser lido em um determinado ponto, tá? Que é chamado de códon de início, certo? E é a partir dali que ele vai ser não sobreposto. Até chegar no códon de início, ele é sobreposto. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, tá? Que vamos fazer de conta que o G, o C é o códon de início aqui, tá? Isso significa que, para começar o processo, a leitura ela pode ser feita de qualquer jeito, tanto ao A, quanto o AC, quanto o ACG, quanto o CGA, quanto o GAG, AGU, até chegar no GUC, que é o códon de início. Isso aqui é só hipotético, tá? Só para vocês entenderem, porque não é GUC, não é códon de início. Enquanto não chega o códon de início, a leitura ela é sobreposta. Ou seja, não importa quantos nucleotídeos tem aqui, pode acontecer do códon de início estar em qualquer posição. A partir do códon de início, você vai ter o quê? O que é chamado de matriz de leitura, ou fase de leitura, tá? Que é a formação correta dos códons, tá? Onde eles serão não sobrepostos, ok? Quando a gente vê ali a mecânica, na próxima aula, a mecânica do processo de tradução, vai ficar bem claro por que ele tem que ser não sobreposto, tá? E por que ele, o primeiro pode ser em qualquer lugar, certo? Então, basicamente é isso, tá? Vamos supor que vocês tenham ali uma sequência com 10, com, sei lá, 100 nucleotídeos, e vocês precisam fazer o processo de tradução e me dizer qual é a sequência de aminoácidos, né? Você sempre vai começar das 5 linhas para 3 linhas, porque é assim que o processo acontece, e a matriz de leitura, ou seja, aquilo que vai indicar quais são os códons, sempre vai começar quando eu encontrar o códon de início, não importa se ele está no primeiro nucleotídeo, se ele começa no segundo nucleotídeo, se ele começa no terceiro e assim por diante. Tá? Não importa, primeiro você tem que encontrar o códon de início. Por quê? Porque a matriz de leitura começa com o códon de início. Tá? Então, isso é chamado de matriz de leitura ou fase de leitura. Isso quer dizer, então, aqui, ó, que a gente tem, em uma sequência de 100 nucleotídeos, 3 possíveis matrizes de leitura. Tá? Aqui começa com o primeiro nucleotídeo, e isso aqui é um códon. Aqui começa com o segundo, e isso aqui é um códon. Vocês percebem que a sequência vai ser diferente? Se AUA é um códon, CGA é outro códon, GUC é outro códon, correto? Vocês já conseguem, mesmo sem ver tabela, sem ver o código genético literalmente, vocês conseguem imaginar que isso aqui vai dar um aminoácido, isso aqui vai dar outro aminoácido, isso aqui vai dar outro aminoácido, né? Se eu tenho aqui também a segunda matriz de leitura, começando no segundo nucleotídeo, que daí seria o quê?
Bom, seria UAC, um códon, GAG, outro códon, tá? UC, alguma coisa, outro códon, e assim por diante. Percebem que os aminoácidos devem ter mudado? É a mesma sequência de aminoácidos? Não é. Se eu pegar a terceira matriz de leitura, ACG um códon, AGU outro códon, C e por aí vai. Uma terceira sequência de aminoácidos, tá? Então eu tenho três possibilidades de... porque, óbvio, se eu começar aqui do quarto, já vai ser o mesmo que eu tinha no 1, né? Sacaram isso, né? Então, eu tenho três possibilidades de matrizes de leituras diferentes. Tá? É aí que vem a importância de você ter o códon de início, que é o que determina a matriz de leitura. Senão, uma mesma sequência de nucleotídeos poderia dar três proteínas diferentes. Certo? Mas não dá três proteínas diferentes. Por quê? Porque tem o códon de início. Tá? Bom, o códon AUG é esse códon de início, certo? Em bactérias, algumas vezes, o GUG também é códon de início, tá? E são eles que vão determinar a matriz de leitura. Tá? E tem alguns outros códons que também têm funções diferenciadas, como o AG, o AA e o GA, que são códons de terminação, porque também tem que dizer onde é que a proteína acaba, né? Não acaba lá no finalzinho do RNA mensageiro, acaba quando encontrar códon de terminação. Tá? Agora, vocês pensam, de novo, tem 64 possibilidades. Ok, AUG e GUG são códons de início. O AG, o AA, o GA são códons de terminação. Ainda sobra um monte, né? Além dos 20, que são aminoácidos. Na verdade, AUG e GUG, que são códons de início, eles determinam o aminoácido. Os de terminação é que não. Os de terminação simplesmente termina, não entra nenhum aminoácido ali. Tá? Mas não sobra muito códon? Pois é, sobra muito códon. Isso significa o quê? Que alguns aminoácidos eles podem ser codificados por mais do que um códon. Tá? Porque eu vou ter ali uma série de códons que vão ficar sobrando. E eles não ficam sobrando, na verdade, eles são determinam os mesmos 20 aminoácidos, tá? Por isso a gente fala que o código genético ele é degenerado ou então redundante. Eu prefiro a palavra redundante, mas vocês vão ver também em livros e etc. a palavra degenerado, tá? Então, o código ele é redundante. O código tem ali algumas sequências de nucleotídeos diferentes que vão significar o mesmo aminoácido. Lá no dicionário, quando você tem uma mesma palavra em uma língua que tem duas ou mais, significam duas ou mais coisas, a gente chama isso de sinônimos, né? Então, os códons que determinam o mesmo aminoácido, eles são chamados de códons sinônimos, tá? Essas são algumas características do código genético são características que são importantes do código genético. Você tem, então, alguns códons que têm funções especiais, como códons de início e códon de terminação. Você tem o fato de que eles são redundantes, ou seja, tem aminoácidos que vão ter mais do que um códon, e esses códons diferentes para o mesmo aminoácido são chamados de sinônimos. E o que é bastante importante também é que o código genético ele é praticamente universal, ou seja, é praticamente o mesmo código para todos os organismos vivos. E é nisso que dá menos ainda
é mais ridículo ainda a gente falar que uma determinada característica está no código genético, tá? O código genético é praticamente o mesmo para todos os organismos vivos. Então, se eu tenho a capacidade de 5 dedos aqui, de produzir 5 dedos no meu código genético, supondo assim, o código genético ele é basicamente o mesmo, então todos os organismos vivos, até uma planta, deveria ter 5 dedos. Tá? Essa é a lógica. Então, é por isso que é ilógico, é sem noção falar que usar código genético como sinônimo de genoma, tá? Genoma é aquilo que é específico do organismo, é o conjunto dos genes do organismo, é onde estão as informações para a produção do organismo. Código genético é como isso é traduzido, para produzir as proteínas necessárias para fazer essas características, tá? Então a gente diz que ele é quase universal. Bom, mas por que não é universal? Por que ele é quase universal? Bom, porque tem alguns organismos que têm variações no código, tá? Já vou mostrar uma tabela para vocês, mas basicamente, por exemplo, as nossas mitocôndrias têm um código genético diferente do genoma nuclear, tá? Tem certas informações, sequências de nucleotídeos que, para o genoma do núcleo, vão determinar um aminoácido, e para o genoma mitocondrial significa outro aminoácido. Tá? E isso em organismos vivos acontece. E essa, na verdade, é mais uma evidência de que a mitocôndria é um intruso, né? Porque o código genético da mitocôndria é mais parecido com o código genético de bactéria do que o código genético dos eucariotos, tá? Do genoma nuclear de eucarioto. Tá? Mas também tem algumas outras, a levedura tem algumas modificações, a gente vai ver ali algumas delas. Tá? Bom, o código genético ele tem algumas características que assim é quase como se fosse uma tabela periódica, né? Mas eles não chega a ser ter o nível de uma tabela periódica, mas é muito assim, dá para lembrar, tá? Lembra assim meio vagamente. Por quê? Porque a maioria dos sinônimos vai ocupar o mesmo quadro. A gente já vai ver ali o código genético, tá? Aqui, esse é o código genético. Então a gente vê que a maioria dos sinônimos, tá? Aqui faltou um slide. A maioria dos sinônimos está no mesmo quadro. Ó, aqui o U e o C significam fenilalanina. Eles estão no mesmo quadro. Aqui nesse quadro tem 4 de leucina. Aqui tem 3 de isoleucina. Aqui tem os 4 de valina. Tá? Percebam que é muito comum os mesmos estarem no mesmo quadro. Tá? O que tem no mesmo quadro? O mesmo quadro significa que as duas primeiras letrinhas, né, os dois primeiros nucleotídeos são o mesmo, só muda o terceiro nucleotídeo. Tá? Então, a maioria dos sinônimos difere apenas no terceiro nucleotídeo. Tá? Alterações na primeira posição do códon tendem a determinar aminoácidos similares. Tá? Então, o primeiro, lembram lá dos aminoácidos, das aulas de aminoácidos lá da bioquímica? Vocês lembram que os aminoácidos são divididos em 5 grupos, né? Então, você pode dizer que os aminoácidos que têm carga positiva, eles são similares, né? E são alterações na primeira base que vão determinar os aminoácidos do mesmo tipo, tá? Códons que têm pirimidina na segunda posição vai codificar a maioria dos aminoácidos hidrofóbicos. Códons que têm purina na segunda posição codifica principalmente aminoácidos polares. Tá? Não são todos, mas olha, são características que estão relacionadas com com informações a mais, né? Com as informações que vão ligar
um códon no seu aminoácido. Tá? Então, aqui, ó, esse é o código genético, tá? Eu perdi aqui um slide que mostrava o mais tem nas aulas de bioquímica. Um slide que mostrava que, por exemplo, a leucina tem 6 códons para leucina, ó, tem 2 aqui mais 4 aqui, tá? Serina também tem 6, tem 4 aqui e tem mais 2 aqui. Aí você tem alguns que tem 4, alguns que tem 3, como a isoleucina, e tem alguns que tem um só, como a metionina. Tá? Metionina, triptofano são os aminoácidos que só tem um códon para eles, certo? Bom, o que faz o código genético ser reconhecido, né? Funcionar? Na verdade, o código genético ele funciona por quê? Porque quem está trazendo o aminoácido consegue identificar que aquele códon é o códon específico para aquele aminoácido que ele está trazendo. Tá? Isso faz a gente relembrar que cada aminoácido precisa ter pelo menos um RNA transportador, porque cada aminoácido ele transporta, ele é transportado por um RNA transportador específico, tá? O RNA transportador de serina só transporta serina. E é aí que vai vir o segundo processo importante para a tradução, tá? O que é o RNA transportador aqui para a gente voltar nele? A gente viu na última aula que tem esse CCA no final da extremidade 3' que é adicionado sempre, e ele é adicionado porque ele vai ser reconhecido para a ligação do aminoácido. Tá? Ele tem algumas modificações e ele tem o que é chamado de alça do anticódon. Tá? O que é isso? É uma alça dele que vai fazer o reconhecimento do códon. Tá? Então, eu tenho aqui o meu códon. Vocês percebam que aqui está invertido porque é o correto, né? Ó, 5' para 3'. Então, aqui para parear tem que estar 3' para 5', né? Certo? Então, na verdade, a gente lê, esse é o primeiro nucleotídeo do códon, esse é o segundo, esse é o terceiro. Entenderam por que está invertido aqui? Está invertido aqui porque a gente está olhando do ponto de vista do RNA transportador. Tá? Do ponto de vista do RNA transportador, certo? Que vai de 5' para 3'. E aí aqui eu tenho uma inversãozinha, só para vocês, só para ver, né? Então prestem bem atenção nisso, que o códon ele está vindo aqui da direita para a esquerda, GCC, tá? O pareamento tem que acontecer ali de uma forma que garanta estabilidade, porque você precisa momentaneamente essa estabilidade. Então, se eu tenho um G aqui no códon, eu tenho que ter C no anticódon. Se eu tenho C no códon, eu tenho que ter G no anticódon. Se eu tenho C no códon, eu tenho que ter G no anticódon, né? Ah, mas aqui tem um I. Ué? Né? Entenderam até aqui? Eu tenho o códon, esse códon vai ser reconhecido pelo anticódon, e esse anticódon ele é específico para o aminoácido que está sendo trazido, que nesse caso é a alanina. É por isso que, se eu tenho o códon GCC, ele sempre vai significar alanina. Por quê? Porque ele é reconhecido pelo anticódon do RNA transportador de alanina. Tá? O RNA transportador de valina não reconhece esse códon, porque no anticódon dele é outra sequência. Ok? Bom,
Mas por que tem um I ali? Lembra aí, na aula passada, eu falei para vocês que existem algumas modificações nos nucleotídeos. Algumas modificações nas bases nitrogenadas pós-transcricional. Tá? E uma delas é a conversão de nucleotídeos em inosina, tá? De uma base nitrogenada em inosina, tá? Da adenina em inosina. Já foi ainda Crick, em 1966, que propôs isso. Tá? O que acontece? A inosina, ela faz pareamentos com mais do que um outro nucleotídeo. Não sei por que isso está pulando. Aqui, a inosina ela consegue fazer pareamento com citosina, com uracila e com adenina. Tá? Então, quando eu tiver a inosina, e isso vai acontecer sempre no caso, no primeiro anticódon, tá? No primeiro nucleotídeo do anticódon, agora eu quero que volte. Aqui, no primeiro nucleotídeo do anticódon, ou seja, aquele que vai reconhecer o terceiro nucleotídeo do códon, é onde a gente vai encontrar a inosina, tá? E aí? E aí essa inosina vai parear com 3 nucleotídeos diferentes, com 3 outras bases nitrogenadas, né? Olha só, com C, com U e com A, ok? Então, se aqui o códon for GCC, GCU ou GCA, o que vocês me dizem sobre qual aminoácido que está sendo trazido? É a alanina, não é? GCU, GCC, GCA. Cadê? Ah, eu não expliquei para vocês como é que lê o código, né? Tá, então vamos agora. O código genético normalmente é uma tabela assim, mas ela pode ser um pouco diferente também, tá? Aqui estão as quatro possibilidades do primeira letra do códon, então é G, né? GCU, né? G. Na horizontal, eu vou ter a segunda letra do códon, ou seja, GC, tá? E a terceira letra está aqui dentro, GCU, GCC, GCA. Olha aqui, ó, os 3 não estão aqui, os 3 não significam alanina. Os 3 estão ali, no mesmo quadradinho, os 3 significam alanina. Então, olha só, um só RNA transportador de alanina consegue reconhecer 3 códons diferentes. Tá? Então, esses 3 códons vão ser de alanina. Ah, e aqui, mas a alanina tem mais um códon. Ah, a alanina tem GCG também. Ou seja, a alanina precisa ter quantos RNAs transportadores diferentes? Pelo menos 2, né? Um RNA transportador sozinho não consegue reconhecer todos os códons, tá? Precisa ter pelo menos 2. Precisa ter um que tem uma inosina aqui, para poder pegar esses 3, e um que tem uma citosina no final, para pegar o último. Tá? Então, aqui, o outro RNA transportador de alanina vai ter aqui CGC, para pegar o Gzinho que está aqui. Tá? Entendido? Ficou claro como que você pode ter essa variação? Como que você pode ter um mesmo RNA transportador se ligando a mais do que um códon? Tá? Então, esse é um dos detalhes que faz com que o último códon aqui é que varie normalmente só para você ter aminoácidos iguais, para ter códons sinônimos. Tá? Então, esse fenômeno de um mesmo base nitrogenada reconhecer mais do que um códon, mais do que uma base nitrogenada no códon, é chamado, então, de
oscilação. E não é só a inosina que faz isso, a guanina também, tá? A guanina normalmente pareia com citosina no códon. Só que a guanina, na terceira posição, lá, né, na primeira posição do anticódon, pode reconhecer U também, tá? Então, se eu tiver um códon que tenha na terceira posição U ou C, isso significa que eu posso ter sinônimo, né? Se eu tiver U ou C na terceira posição, pode ser sinônimo de um mesmo aminoácido. Será que isso bate? Vamos voltar lá no código. U ou C só, tá? Olha só aqui, ó. U e C, fenilalanina. Quantos RNAs transportadores eu preciso para fenilalanina? Um só. Basta ele ter o G, onde vai parear aqui na terceira posição. Porque aí eu posso ter o pareamento com U e com C. E dá para a gente saber que não é uma inosina, por quê? Que não é uma inosina que tem nessa posição aqui do anticódon? Por que não é uma inosina e é uma guanina? Porque se fosse uma inosina, isso aqui também seria fenilalanina. Conseguiram entender isso? Tá? É por isso que, às vezes, você tem um código genético um pouco diferente. Tá? Vai que em um organismo, o RNA transportador da fenilalanina, ele sofre uma mutação e de guanina passa a ser uma inosina. Aí significa o quê? Que o UA não vai mais codificar leucina. O UA vai começar a codificar o quê? Fenilalanina. Tá? Voltem essa parte depois, quando vocês estiverem estudando várias vezes para poder entender isso. Por quê? Porque é aqui que a gente começa a entender como é que evolução pode acontecer. Tá? E várias hipóteses e várias possibilidades de como que evolução acontece. Certo? Entendendo aqui como é que as características são formadas. Tá? Essa é o grande, são as questões assim mais importantes para a gente aliar a biologia toda, tá? Como que as características são produzidas, porque tudo aquilo que a gente vai ver e diferenciar de uma espécie para outra são características, né? E essas características são determinadas por genes, tá? Então, o que está envolvido nisso? Então, está envolvido desde o código genético, certo? Bom, aqui é para ter mais informação aqui, ó, sobre a oscilação, né? As bases na primeira posição, na 5' do RNA transportador, vão parear com a terceira posição, 3' do RNA mensageiro. A vai sempre parear com U, tá? C no RNA transportador vai parear com G sempre. G vai parear com C ou com U. U aqui vai parear com A ou com G. E aqui vai parear com A, com U ou com C. Tá? Aqui está a ilustraçãozinha mostrando ali o RNA mensageiro, o RNA transportador, certo? Um está no 5', 3', o outro 3', 5'. E aqui o pareamento, né? O pareamento normal e o pareamento oscilante. Tá? Aqui a inosina, ó. Tá? 3 códons de glicina. Ok? Bom, beleza. Então, código genético é isso, tá? Agora, o código genético ele é garantido pela ativação do RNA transportador. O que é a ativação do RNA transportador? É quando um RNA transportador ele é reconhecido como sendo o RNA transportador de tal aminoácido. E aí é que vem o detalhe. Existem enzimas, tá, que conseguem fazer esse reconhecimento. Então, a ligação de um RNA transportador no aminoácido não é aleatória. Não pode ser aleatória.
A ligação de um aminoácido ao seu RNA transportador é muito específica. Então, você precisa ter enzimas altamente específicas. E aí você vai ter enzima específica para cada aminoácido, tá? Essas enzimas que fazem essa ligação, elas são chamadas de aminoacil-tRNA sintetase. Aminoacil-tRNA, ou seja, a ligação do aminoácido com o RNA transportador. Como o aminoácido não vai ser mais aminoácido, então ele é um resíduo de aminoácido, então ele é um aminoacil ligado no RNA transportador, tá? Então ela vai fazer a síntese do aminoacil tRNA. E aí o aminoácido vai estar ativado para poder ser colocado na proteína, tá? Então, esse aminoacil tRNA é que vai ser utilizado para fazer a síntese de proteína. E ele tem que reconhecer o códon certo dele, tá? Então, aqui nem coloquei aqui, são 2 passos enzimáticos, o de reconhecimento e de ligação, tá? Que, assim, o mecanismo disso não é o mais importante. O que vocês têm que entender é que existe esse reconhecimento e eu tenho que ter pelo menos um RNA transportador para cada aminoácido, tá? No mínimo, um RNA transportador para cada aminoácido. Alguns aminoácidos podem ter 2, tá? Ou mais, certo? Vocês até podem fazer como exercício sugerido, dá uma olhada numa tabela de código genético padrão e ver quantos RNAs transportadores cada aminoácido precisaria ter para satisfazer o código genético padrão. Façam esse exercício, tá? Repetindo, peguem a tabela do código genético, tá? Olhem para ela e façam o exercício de identificar quantos RNAs transportadores, no mínimo, cada aminoácido precisa ter. Tá? Certo? Como que vocês vão fazer isso? Identificando a terceiro nucleotídeo do RNA transportador e usando basicamente essa tabelinha aqui. Lá no terceiro nucleotídeo, qual que pode ser a base no RNA transportador? Tá? Então, um só dá conta de toda a variação que tem lá? Ou não? Não, preciso de 2. Então, são 2 RNAs transportadores, é aquilo que eu mostrei, ó. Para a leucina, eu preciso só de um. Tá? Por quê? Porque ele reconhece as duas. Eu tenho na minha leucina, eu tenho C e U. Então, um só dá conta. Tá? Se na leucina a minha base final, terceira base, fosse C e G, já não teria jeito, eu ia precisar de 2. Certo? Ok? Tentem fazer esse exercício. Se não conseguirem, o monitor está aí para isso. Se ele não lembrar de como é que faz isso, ele vai entrar em contato comigo, mas ele estuda ali, ele vai saber, né, Matheus? Tentem fazer esse exercício, vai ser importante, tá? Outra coisa que é importante, eu vou passar para vocês um exercício, tá? Outra coisa que é importante é vocês conseguirem identificar, fazer a tradução, né? Se eu der uma sequência de nucleotídeos no DNA, qual vai ser a minha sequência de aminoácidos na proteína? Isso é importante, para isso vocês têm que saber ler o código genético, né? Tem que saber ler essa tabelinha aqui, certo? É isso que é importante para vocês entenderem. Óbvio que nem em aula presencial eu exijo que vocês decorem a tabela do código genético, né? Mas tem algumas coisas que vale a pena lembrar. Por exemplo, o códon de início, a UG, isso aí vale a pena decorar, tá? Por quê? Porque ele é importante para vocês entenderem onde que começa a matriz de leitura, tá? Isso é bem importante para saber onde começa a matriz de leitura, certo? Tem umas coisas bacanas, assim, sobre o código genético também, que por exemplo,
tem algumas bactérias que elas têm o que a gente chama de bias, né, um desvio de uso de códons, tá? Porque, assim, às vezes você pode ter aqui que, vamos supor, deixa eu pensar aqui, olhar bem aqui e pensar. Pode ser aqui do dialanina, tá? Certo? Qualquer um desses 4 códons significa alanina na proteína. Significa alanina na proteína. Né? Qualquer um desses 4 códons significa alanina. Mas será que os organismos vivos, eles usam aleatoriamente qualquer um desses 4 códons? Né? Então, tem bactérias que têm desvio de uso de códon. E aí, vamos supor, não né, é uma só para exemplo, vocês observam lá que toda vez que tem alanina numa proteína da bactéria, o códon que vai estar lá é o GCG, não são os outros. Tá? Isso significa o quê? Isso significa um desvio. Esse desvio, por que ele existe? Olhando aqui, vocês conseguem pensar por que existiria esse desvio? Por que eu, olhando para uma bactéria, eu poderia encontrar nessa bactéria que as proteínas que ela produz que tem alanina, quando eu olho lá no RNA mensageiro, eu só tenho o códon GCG. Tá? Mas eu poderia ter os 4 códons, mas eu só tenho o GCG. O que explicaria isso? Alguém tem alguma ideia? Nada? E se essa bactéria só produzisse o RNA transportador que tem o anticódon para o GCG? Aqui ela precisa de 2 RNAs transportadores, não precisa? Um que tem a inosina para pegar esses 3, e um outro que tem a citosina no final para pegar o GCG. Se essa bactéria só usa o códon GCG, significa que ela não tem esse RNA transportador. Tá? Então, existe esse tipo de coisa também. Então, além de, eventualmente, a gente encontrar um RNA transportador, um códon, tá? Que em humanos, no genoma nuclear humano, significa uma coisa, no genoma de bactéria significa outra, também pode acontecer o desvio do uso de códons. Por quê? Porque, eventualmente, um RNA transportador ou outro não está sendo produzido naquele organismo. Tá? Então, tem muita coisa ainda, assim, por trás do estudo do código genético que a gente precisaria de mais tempo para aprofundar, e isso, normalmente, quer dizer, eu já fiz uma vez na disciplina de evolução molecular, que é onde a gente estuda como que o código genético surgiu, né, da onde que ele veio, né, por que ele é o quase universal, né? Significa que se ele é quase universal, ele tem que estar presente no nosso ancestral mais distante, né? Então, uma das primeiras coisas que surgiram na vida tem que ter sido o código genético, né? Essa relação ali, porque é isso que vai garantir que uma informação seja sempre aquela informação, né? Então, isso é coisa de outra disciplina também, mas são coisas bacanas que vocês, se vocês estudarem para a prova depois, perguntas que vocês podem ter. Tá? Dúvidas, pessoal, sobre código genético? Então, parando a gravação aqui.